também por agradecer aos organizadores, quer executivos e criativos, quer científicos destas jornadas, pelo facto de me terem dado a oportunidade de estar aqui, de participar, terem, enfim, depositado confiança na minha proposta de reflexão, da subjacente na organização que equacionei e que preparei. Não sendo eu, enfim, investigadora que privilegia fontes narrativas e, portanto, que está mais familiarizada com, enfim, um documento normativo, digamos assim, foi realmente um grande desafio para mim. Não sei se irei conseguir concretizar, ou pelo menos corresponder a esse nível de confiança, de união, da mesma forma que, enfim, também espero, e a ideia também passou por aí, espero também poder beneficiar do debate que está implícito nesta organização. De resto, também gostaria de felicitar os organizadores por terem optado por este modelo, digamos assim, por esta estrutura, porque de facto não é muito comum entre nós. Normalmente os congressos, os encontros, resumem-se tanto à apresentação de trabalhos, depois quando muito a 10, 15 minutos de momentos de questões, mas depois debater, discutir efetivamente, não é, enfim, que aconteça de forma a que, no caso que me interessa neste momento, de forma a que o orador possa depois desfrutar, possa beneficiar dos elementos que as pessoas que participam facultam. Também gostaria de agradecer a oportunidade, com base precisamente nesse modelo, gostaria de agradecer a oportunidade que me é dada de estar frente a frente com a pessoa que me parece a grande especialista da obra, que, enfim, que fonte, que, enfim, que está na base do meu trabalho. Não sei se, para quem não conhece, é este livrinho. Também é uma fonte que eu não conhecia, foi a Lourdes Rosa que me apresentou, que me falou dela. Fiquei fascinada e pensei que de facto poderá existir um grande número, enfim, para sermos otimistas, um grande número de fontes que estão ainda por encontrar, por descobrir, por trabalhar, e de facto é uma oportunidade rara que a professora Cristina Sobral facultou a quem é de História, não é o meu caso, para poder precisamente trabalhar esses textos e, portanto, poder explorá-los, que são de facto muito ricos para diferentes pontos de vista, para diferentes propostas de análise. E, portanto, a ideia que me subjacente, portanto, na base desta minha participação, passa precisamente por alguém que é de História, ter lido este memorial, vou utilizar o termo do próprio autor, ter lido o memorial e, portanto, ter de facto encontrado ali elementos que passam o universo da fonte narrativa, que é, portanto, aquilo que normalmente se equaciona numa primeira leitura, num primeiro contacto com o texto. Portanto, vou agora passar a ler mais ou menos os pontos principais da minha apresentação, para depois, então, no final, fazer não uma conclusão, mas sim levantar todas as questões que me surgiram, até porque eu própria não tenho ainda este trabalho concluído, digamos assim, portanto, também a ideia é mesmo apresentar todas as questões que surgiram. Paulo Porto Alegre, que faleceu em Lisboa no ano de 1510, foi uma individualidade marcante da história quatrocentista da Ordem Portuguesa dos Códigos Seculares de São João Evangelista. Ingressado na congregação entre 1449 e 1450, chegou a adquirir um grande protagonismo no seio da comunidade, decorrente das missões que lhe foram atribuídas, da proximidade com a corte régia e ducal, nos casos de Bragança, e também da ascensão em numerosas ocasiões ao cargo de reitor conventual e de reitor-geral da própria ordem. Considerado o escritor oficial da congregação, autor de obras de diversa índole, este clérigo foi também o redator da fonte narrativa mais importante que possuímos para o período fundacional dos vulgarmente denominados lois. Consistindo num relato testemunhal, seu manuscrito intitulou-se Novo Memorial do Estado, optei pela grafia original, indicada pelo próprio autor, do Estado Apostólico, e começou a ser redigido a 15 de agosto de 1468, em resultado de uma encomenda do padre João de Nazaré, ao tempo reitor de Vilar de Frades, que foi a primeira casa da congregação. Conforme se demonstrou no estudo de enquadramento da edição crítica da obra e apreço da responsabilidade do filho de Cristina Sobral, o texto autógrafo de Paulo Porto Alegre não terá sobrevivido, plausivelmente devido ao seu largo uso, sendo conhecido na atualidade por meio de testemunhos indiretos e, sobretudo, de uma cópia quase completa,
completa, porque de facto não é a cópia na íntegra, como de resto também vem minuciosamente explicado no texto da edição crítica. Portanto, uma cópia quase completa conservada no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, correspondente a um códice com letras híbridas datáveis de finais de 500. Também ficou demonstrado que este códice foi utilizado de forma continuada até pelo menos ao século XVIII por diversos membros da comunidade religiosa em que a sua produção se inseriu. Tal facto permite corroborar a persistência de uma função memorialista subjacente à elaboração do primeiro manuscrito, de resto sugerida no seu título e, afinal, razão principal da sua encomenda a Paulo de Porto Alegre. Com efeito, graças a uma cuidada tarefa de fixação do texto, empreendida pela mesma investigadora com vista à mencionada edição crítica, foi possível alicerçar a ideia da funcionalidade prática do memorial enquanto registro histórico e, precisamente, memória identificadora da congregação dos povos seculares de São João Evangelista. De igual modo, foi possível dilucidar os elementos literários, e que faço um parênteses, não domino a terminologia do foro da literatura e, portanto, peço alguma complacência e ajuda, se possível, de quem realmente é especialista. Mas, de facto, como eu estava a dizer, ou a ler, de igual modo foi possível dilucidar os elementos literários a que o autor recorreu, característicos naturalmente da sua época, pautada por movimentos de reforma eclesiástica que privilegiavam correntes mais ascéticas e espirituais. Fruto do seu tempo, Paulo de Porto Alegre deixou no seu manuscrito de alcance historiográfico algumas marcas, mais e menos perceptíveis, desses fenómenos ocorridos no quadro da religiosidade institucional e espontânea, ao mesmo tempo devocional e supersticiosa. E aqui, portanto, dou um salto, porque de facto julgo não ser necessário entrar em pormenor sobre a caracterização desta época, de resto, fomos recentemente brindados com os excelentes textos da Lourdes Rosa, quer na História Religiosa de Portugal, quer na História da Vida Privada em Portugal, e portanto o enquadramento está de facto aí bastante bem explicitado, bastante bem concebido. Em todo o caso, gostaria de referir que estamos a falar de um quadro de uma religiosidade leiga, em que a mulher ganha um crescente protagonismo, precisamente em virtude de um novo sentimento do espiritual, de uma nova espiritualidade. Este enquadramento, com pano de fundo, de facto, podemos então perceber que a série de acontecimentos reais narrados pelo autor, isto é, por Paulo de Porto Alegre, que os testemunhou da sua maioria, é um aspecto bastante importante, depois mais à frente referirei. Portanto, esta série de acontecimentos reais convive de forma equilibrada, digamos assim, com vários episódios de índole menos factual, do foro sobrenatural, de facto, como aparições e visões, milagres e profecias, possessões e manifestações do mal. Um reflexo também da tradição geográfica a que o Código Bloy inevitavelmente traduzia. Ora, alguns desses episódios são protagonizados por um pequeno número de mulheres que, embora não traduzindo e de uma forma previsível um grupo destacado no seio da família religiosa retratada, portanto, uma masculina por excelência, elas desempenham um papel significativo na narrativa. Com efeito, a existência de diálogos envolvendo essas mulheres parece, inclusive, contribuir para reforçar a importância da obra de Paulo de Porto Alegre. Se, como já foi assinalado por Cristina Sobral, a presença feminina concorre para a finalidade primigénia do memorial, cuja produção visava a demonstração de um processo de santificação coletiva em prol da consolidação da legitimidade da congregação dos códigos seculares de São João Evangelista, os cenários em que as mulheres se inserem no relato não denotam uma leitura unívoca. Respondendo então ao repto lançado pelos organizadores destas jornadas, a minha comunicação pretende, acima de tudo, promover uma reflexão sobre os discursos religiosos femininos em período histórico tido, quiçá erroneamente, enfim, será mais uma provocação, por silenciador das suas vozes. Circunscrevendo a minha análise de forma intencional a um estudo de caso, é meu objetivo perscrutar este elemento feminino na obra de Paulo de Porto Alegre para, mesmo que nas entrelinhas, captar diferentes componentes dos seus discursos e das suas ações. Relativamente ao teor, ao conteúdo do memorial, apenas para se situar, portanto, para saber o que é que foi contado nesta obra, digo muito sumariamente que, e com base precisamente nas informações que o próprio autor facultou, de resto logo no prólogo, que é de facto
também uma característica própria deste tipo de narrativa, dá-nos a indicação sobre a estrutura da obra. Cristina Sobral assinalou já, de facto, ser evidente que Paulo Portalegre concebeu, de facto, um plano para esta obra, portanto, recebeu a encomenda, concebeu um plano, definiu claramente os critérios que queria seguir e depois, então, procurou concretizar, procurou pôr em prática esse plano, tanto de acordo com os objetivos que estavam implícitos. Portanto, começou por dizer que o memorial era dividido, ou está dividido, que eu não vou utilizar citações para não complicar, está dividido em duas partes, sendo a primeira composta por 10 capítulos, dedicada, sobretudo, ao contexto da congregação de São Jorge em Alga de Veneza. Porquê? Porque foi, de facto, a congregação que inspirou a formação, a constituição da congregação, daquela que vai ser depois a congregação de São João Evangelista. Embora, e Cristina Sobral também refere esta questão, embora não tenha sido a fonte inspiradora, portanto, porque a filiação a esta congregação italiana surgiu na sequência da formação da congregação São João Evangelista, portanto, a congregação portuguesa, de facto, eles identificaram-se bastante com o seu ideal e depois, então, seguiram, de facto, essa estrutura, esse modelo. E que tem a ver depois, precisamente, com todo o processo de legitimação que decorreu junto do Papa, junto do Papado, e que depois, então, deu origem também aos problemas que estão na base da elaboração desta obra. Nesta primeira parte, houve também informação precisamente sobre esse período fundacional, portanto, deste contexto, digamos assim, da fundação da Congregação de São João Evangelista. Portanto, e como também refere Cristina Sobral, esta primeira parte da obra é mais do que um registro historiográfico factual, portanto, que segue todos os acontecimentos mais relevantes que se verificaram, mas também cumpre a função de uma narrativa que depois está ligada então com a segunda parte, constituída por 18 capítulos, portanto nesta versão que foi publicada, porque há de facto 3 capítulos que não constam. Essa questão também é bastante pormenorizada, foi explicada de forma pormenorizada por Cristina Sobral na edição crítica, portanto não vou sequer deter-me com esses aspectos, porque de facto não passa pelo objetivo deste trabalho, mas de qualquer forma interessa saber que há elementos que faltam, que poderiam eventualmente também contribuir para enfim, as questões que são abordadas nesta comunicação. Em todo caso, nesta segunda parte, Paulo Portalegre contemplou os acontecimentos que marcaram a relação dos membros fundadores da congregação, sobretudo com o arcebispo de Braga, Dom Fernando da Guerra. E foi precisamente, ou é precisamente este contexto que justifica a elaboração desta obra. Portanto, Dom Fernando da Guerra, numa fase inicial, protegeu este grupo de irmãos, portanto, que ainda não tinham estrutura eclesiástica, portanto, ainda não estavam institucionalizados, digamos assim, não sei se é o termo correto. Portanto, ajudou-os, protegeu-os, arranjou-lhes casa, digamos assim, em Vilar de Frades, e quando já organizados, já estruturados, os cônegos foram então pedir apoio ao papado, que por sua vez, portanto, conferiu estatutos e, portanto, legitimou-os, criou-se então uma cisão com o arcebispo de Braga, que de protetor se tornou inimigo, e é de facto o grande inimigo que está presente de forma mais direta e de forma mais indireta na obra de Paulo Portalegre. Portanto, aqui de facto, em torno desta questão, se elaborou, Paulo Portalegre elaborou esta segunda parte, onde necessariamente deu elementos sobre estes irmãos, a maioria que ele conheceu, portanto teve testemunho direto, assistiu, presenciou. E de facto esta questão da presença do testemunho é recorrente na obra, não apenas na qualidade de tópico literário, que obviamente Cristina Sobral também analisou com bastante cuidado e rigor aqui na obra de Paulo Portalegre, mas porque efetivamente esta questão da veracidade, da autenticidade, perpassa em outros aspectos, perpassa também na obra, e depois mais à frente eu voltarei a eles.
mas gostaria apenas, para terem a ideia da importância que o próprio autor oferiu a esta questão, eu vou então ler uma pequena citação de próprio, tantas palavras, e cito: eu rogo aos que estes lerem que não pensem eu aqui ler coisa senão aquilo de que for certo, per vista ou per testemunho de verdadeiras pessoas. Portanto, aquilo que ele, citação, aquilo a que ele não assistiu, não testemunhou, tem testemunho fidedigno de outra, portanto, interposta pessoa, mas que obviamente é de confiança. Bom, posta esta questão mais de contextualização, digamos assim, a questão que eu coloco: quem são estas mulheres? Conquanto pouco numerosa, a presença feminina no memorial caracteriza-se por ser de diversos géneros, em claro alinhamento com os objetivos do narrador e, por conseguinte, subjacentes à sua mundividência, isto é, habitantes do seu universo real e ficcional, ainda que possa, não sei até que ponto isto é possível alcançar, até que ponto, de facto, esta presença feminina habita de forma mais ou menos consciente ou é com maior ou menor intencionalidade, portanto, marca presença na obra, no memorial, no texto memorial. Há, primeiramente, uma série curta de referências abstratas à mulher no coletivo, enquanto personificação da tentação e da luxúria, enquanto veículo do mal. E apenas para terem dois exemplos, num caso, Paulo Portalegre informa que as mulheres sonham e sutil a toda pessoa religiosa, portanto, palavras do autor. Num outro caso, ele descreve uma visão com mulheres nuas, em ambiente naturalmente, e recorre ao autor, todo negro e confuso. Portanto, temos de facto aqui uma perfeita integração desta imagem do estereótipo da mentalidade medieval, tanto porque de facto traduzem os tópicos literários que já foram amplamente analisados e que de resto não interessam muito à minha comunicação, mas apenas para também ter a referência do contraponto que está presente na obra. Depois, em segundo lugar, há a presença de mulheres concretas, reais, consistindo na sua maioria em personagens históricas perfeitamente identificáveis e que, em diferentes ocasiões, tiveram uma importância no percurso quatrocentista da própria congregação leira. A principal, por ter desempenhado um papel de relevo nesse percurso, eu aqui digo principal porque, de facto, é aquela que, não obstante ter referências algo lacónicas, mas foi aquela que mereceu, enfim, maiores elementos de pormenor, e refiro-me à infanta Dona Isabel, filha de Dom João I e Dona Filipa de Lencastre, que se tornou duquesa da Borgonha em 1429-30. Esta mulher faleceu em 1471 e, portanto, em termos cronológicos, acompanha perfeitamente todo este período de fundação. Também na narrativa aparece a rainha Dona Isabel, mulher de Afonso V, a condessa de Urgel, igualmente do nome de Isabel, mulher do infante Dom Pedro, e ainda, fora deste círculo mais régio, há uma referência à Dona Constança de Noronha, mulher de Dom Afonso de Bragança. Igualmente real, mas restringida a uma identificação de inserção, não sei se utilizei um termo muito adequado, mas de facto a ideia que quis passar é que, portanto, há uma identificação de mulher no quadro, portanto, no episódio em que se insere, mas não há uma identificação identitária, digamos assim. É a mãe de Mestre João, um dos fundadores da congregação, portanto, esta é a primeira, que de forma previsível é apresentada como uma senhora muito virtuosa, agradada com a religiosidade do seu filho e que muito ternamente amava. Em idêntico registro laudatório, temos também referência a uma serva de Deus, chamada Constança. Temos ainda a referência a uma merceeira que era mantiúda na casa de Madalena, situada na estrada de Braga. Portanto, eu aqui começo já a dar referências de mulheres que depois vão necessariamente ligar ao contexto a que quero depois chegar na parte final, mas que, não sendo expressamente as mulheres presentes tanto nos discursos que me propus analisar, e que estão indicados no título da minha comunicação, têm de facto importância e aí ter sentido necessidade, em todo caso, de fazer esta enumeração. O terceiro género de presença feminina gravita na esfera do sentimento e das vivências religiosas características da época. Desde logo o elemento omnipresente da divindade na figura da Virgem Maria, por quem os códigos seculares de São João Evangelista têm uma grande devoção, manifestada de forma assaz ilustrativa pelo próprio Paulo Portalegre. As citações, de facto, ilustram esta questão. E sobre o culto mariano, nem sequer me debrucei, porque, de facto, não faz sentido. Limitei-me a remeter para os autores, para os especialistas, com os dados relevantes sobre este fenómeno que é, sobretudo, tem origem, pelo menos a partir do século XII, e
depois é sobretudo, está essencialmente presente, tanto já nestes períodos de séculos XIV, XV, por fora. Na mesma linha de representatividade do divino surge também a figura de Santa Catarina, em número de ocorrências francamente inferior ao da Virgem, naturalmente, porque também com uma presença específica, pois aparece relacionada com a devoção de dois cônegos glórios, um dos quais chamado Estevão e que faleceria vítima de peste. De um outro tipo, revela-se a menção à comunidade, e cito, das servas de Deus emparelhadas para o punho ditas galvoas, fim de citação, a quem for entregue uma moça judia que necessitava urgentemente ser convertida. Então, relativamente a estas galvoas, também não fiz qualquer consideração, remeti para o artigo do João Luís Fontes, de facto, há todas as informações mais atualizadas. Em todo o memorial, esta presença surge apenas uma vez, revelando-se assim circunstancial, mas suficientemente informativa acerca da importante ação catequética das mencionadas religionas de Roma. Por fim, nesta enumeração, as ocorrências que envolvem o género de presença feminina que está na origem desta comunicação. Temos duas mulheres que são consideradas mulheres santas, outras duas que, não tendo esta designação, eu considero que se inserem nesta categoria. A primeira chama-se Aldonça e vive em Barcelos, sendo, e cito, uma santa mulher e de grande oração, cega do corpo, mas iluminada da alma, fim de citação, a quem fora dada a alcunha de freira, porque, entre aspas, citação, pela grande devoção e conversação que havia com os servos de Deus, Frei Gonçalo Marinho galego e Frei Afonso Gago português, frades de São Francisco de Observância, homens de grande vida, fim de citação. A segunda mulher santa vive em Roma, é muito famosa e tem a alcunha de Furucha. Tentei ver nos dicionários de italiano mais generalistas se isto teria algum significado, mas cheguei lá, nem sei se existe de facto a palavra em italiano para poder eventualmente também perceber esta alcunha. Em todo o caso, Paulo Portalegre diz-nos que tem a alcunha de Furucha, ou Furuca, não sei como dizer, porquanto, citação, de todo em todo fosse muito estranha e heredada da conversação dos homens de toda a condição, fim de citação. Com um cônego lóio, contudo, e neste caso Padre Batista, ela tomara, início de citação, tão grande aliança e conversação que o havia em logo de padre e de feito ele o era espiritual. Quando ela soube que este ser de Deus tinha falecido, decidiu de imediato que ele fosse sepultado numa sepultura dela, que ela já tinha até aparelhado para a sua própria sepultura. A terceira mulher santa, enfim, aqui digo mulher santa por minha autoria, para que não que ele tenha, o Paulo Portalegre tenha referido, a marcar a presença no memorial não tem nome, é referida por Paulo Portalegre como uma mulher temente a Deus, tendo por Deus grande devoção, oração e temor, tanto tópicos perfeitamente identificáveis. Todavia, o autor sublinha que a conhece e que foi testemunha do seu próprio relato. Talvez por isso ele não tivesse necessidade de a identificar. Não sei, é uma hipótese. Mesmo considerando que podemos estar na presença de um tópico literário. Quando da morte de um dos fundadores da congregação, tanto mesmo Padre Batista, ocorrida fora de Portugal, essa mulher tivera uma visão, não, e cito, nem bem dormindo, nem bem esperta, de toda a casa de São Martinho de Manhete, que é no sul de Portugal, no norte, coberta de dó preto, fim de citação. Desconhecendo, porém, o passamento do cônego lóio. Portanto, ela não sabia que esse cônego tinha falecido. Nem teve uma visão. E quando tomou conhecimento da morte do cônego, foi à casa de Vilar de Frades para ouvir missa e então percebeu, pelo menos concluiu, que de facto a visão que ela tinha tido de São Martinho de Manhete, em dó preto, correspondia precisamente ao luto pelo falecimento do cônego. A quarta mulher que nos aparece no memorial também não tem nome, mas, mais uma vez, o autor registra que era sua conhecida. De forma muito lacónica, pois, fica-se a saber que se trata de uma viúva perto longos dias, há muito tempo, e de muito temor de Deus e muita oração. De novo, os tópicos, de facto, que caracterizam este modelo de mulher. O episódio descrito inclui igualmente uma visão, e cito:
estás jazendo em seu leito, já amanhecido, não de todo dormindo, nem estando desperta, parecia ser à porta da capela da Virgem Maria, que está em cabo da Ponte Barcelos, onde ela muito a miúdo vai ouvir missa e fazer suas prolongadas e devotas orações. Fim de citação. Incluía uma procissão solene, que foi então tema do diálogo encetado. Relativamente aos diálogos ou discursos, apesar de haver, portanto, esta referência às esta presença de 4 mulheres, os discursos, portanto, a voz ativa, limita-se de facto a duas citações. A primeira é a de Aldonça, no segundo capítulo da segunda parte, intitulado, e isto é significativo, do que fez o arcebispo de Braga, sabendo que nosso padre era bispo e que Vilar era posto na congregação. Portanto, a questão do reconhecimento do papado e, portanto, automaticamente os litígios que surgiram com o arcebispo de Braga. Portanto, esta Aldonça, uma serva de Deus, costumava receber em sua casa os franciscanos de Viana do Castelo, quando iam a Barcelos, oferecendo-lhes pousada, consolação e caridade. Um dos homens de Deus que, não pertencendo a esta comunidade franciscana, que também é uma característica destes contextos, a visitou, e portanto este homem de Deus que a visitou em busca de consolo, foi, e cito, um homem bom de Vilar. A freira, portanto, alcunha freira, cito, vendo assim aquele nosso padre trabalhar e ouvindo de suas aflições, as quais ele contava pô-lo a encarregar de orar a Deus por ele e pelos outros, fim de citação, ganhou então voz para dizer que estava a cumprir-se aquilo que Deus tinha demonstrado a esses servos, portanto, a esses 2 franciscanos, e, portanto, havia de facto a legitimação, a certificação dessa ocorrência. Perante a curiosidade do Paulo Glóio, a Santa Mulher contou então um episódio ocorrido nos tempos em que ela ainda era rija, portanto, era nova, e que tinha como grande amigo e compadre o abade de Vilar de Frades, anos depois do mosteiro ter recebido os membros da congregação Loia. E esta revelação prende-se com um episódio, portanto, na altura em que ela regressava de uma visita de Vilar de Frades, tinha à sua espera os 2 franciscanos e perguntaram-lhe onde é que ela tinha ido e, portanto, quando ela disse o que é que tinha acontecido, os franciscanos terão dito, início de citação, louva tu a Deus, desde o que te dizemos. Depois desse abade, essa casa virá ao poder de outras pessoas que servirão a Deus, e em essa casa será o seu nome louvado, mas, pero eles haverão muito graves e grandes trabalhos e muitas aceitanças do diabo, mas o Senhor Deus os livrará. Fim de citação. Portanto, aqui temos de facto a premonição, a profetização, mas depois do sacrifício que depois compensaria. Portanto, aqui de facto haverá que ter em conta, como referi, o contexto dos litígios com o arcebispo de Braga e a necessidade dos cônjuges ter que sentiram, portanto, o facto de legitimar toda a questão, de deixar claro, de legitimar, como digo, a parte episcopal, portanto, a sua congregação, e depois, como digo, deu origem a esta obra. O segundo discurso, com voz feminina no memorial, envolve a quarta mulher já identificada. Faz parte de um extenso capítulo, que é o capítulo 11, intitulado Da honra e virtuosa vida e morte do Padre Batista, que é uma figura muito importante deste período fundacional, que morreu em Roma. O resto também já aqui referi. O diálogo decorre entre a viúva, que já era velha, tão velha e enferma, que praticamente não falava, e este Padre Batista. Portanto, e como eu referi há pouco, portanto, ela teve esta visão, portanto, este diálogo desenrola-se num registro lírico, pois, de facto, ela não estava nem a dormir, nem desperta, porque estava, de facto, numa espécie de transe. Ela assistiu, nessa visão, a uma solene e devota procissão de clérigos da congregação Loia, que saíam ordenadamente de Barcelos em direção a Vilar de Frades. E, agora cito, estando ela maravilhada, não conhecendo ninguém, não lhes falava, nem eles a ela, portanto, não conhecia ninguém que ali estava, até que viu no final, portanto, no fim da procissão, o servo de Deus Batista, que, portanto, e ao vê-lo, lançou-se a seus pés e perguntou-lhe se ele não tinha falecido, portanto, o que é que ele estava ali a fazer, porque já teria falecido. Ele respondeu afirmativamente e explicou o que estava a acontecer e convidou-a a acompanhar o cortejo, portanto, que se dirigia a Vilar de Frades, e ia realizar também uma cerimónia fúnebre, à qual esta mulher assistiu. No momento em que estava ela, portanto, a contar, que de facto esperava pelo desenlace,
e já sendo manhã, a sua neta acordou. Ela ficou muito aborrecida, porque ficou sem saber o que é que iria acontecer de seguida, e acabou por ser o autor, o narrador, a dar-nos a informação de que, de facto, ela estava a ser testemunha não de um sonho vão, mas de uma cerimónia que pronunciava a morte de um outro pobre boy, de um Vasco Gonçalves. Portanto, nós temos aqui, de facto, neste conjunto, nesta referência de várias mulheres, dão voz ativa e que estão diretamente presentes. Portanto, há uma coisa que é comum, há uma série de características que, de facto, permite definir este quadro, este contexto da mulher santa, da mulher beata. Não sei aqui até que ponto eu poderei estar a exagerar ao considerar estas mulheres santas, portanto, utilizando o termo de forma muito lata, porque apesar de tudo elas correspondem a esta caracterização. Como vos digo, Paulo Portalegre não se refere a todas como mulheres santas, há especificamente essa indicação apenas a algumas, portanto não sei efetivamente se há uma simples questão de semântica ou se de facto está aqui inerente um conceito que é necessário atender. Relativamente ao significado destes discursos, entrando já naquilo que mais objetivamente me propus fazer, eu entendi a dois níveis, portanto a leitura que fiz foi a dois níveis. Por um lado, que se prende com o cenário literário e por outro lado com o cenário histórico. Relativamente ao cenário literário, penso que está tudo dito, ou pelo menos grande parte daquilo que eu entendo, está tudo dito por Cristina Sobral, porque de facto o contexto da produção textual tem uma dimensão, uma natureza claramente geográfica, e a sua finalidade imediata incide precisamente em procurar facultar uma história da congregação que justificasse e legitimasse os privilégios pontifícios adquiridos desde a fundação, que eram postos em causa com frequência pela autoridade diocesana, isto é, pelo menos nesta fase. Portanto, temos de facto aqui a memorial a funcionar, a desempenhar o papel de memória identificadora, portanto, construção de uma memória identificadora da congregação, que de resto também está explícita pelo próprio clérigo, portanto, por Paulo de Portalegre, em várias passagens, e, portanto, este memorial, com estes objetivos, com esta funcionalidade toda, serviu também para criar, e aqui utilizo a expressão de Cristina Sobral, património de santidade, em que a congregação pudesse alicerçar-se, constituído pelos relatos de vidas santas de alguns cônjuges, vários exemplos de virtude, de tentações vencidas e de combates livrados contra o diabo. Esta questão dos combates e toda a sua contextualização foi também abordada num artigo que está no imprel de Lourdes Rosa, também é muito interessante, embora seja um pouco marginal ao tema desta comunicação. Enquanto estratégia narrativa e discurso geográfico, parece-me que é interessante e tem alguma pertinência aqui para os objetivos que eu quero chegar, ter em conta as influências que Paulo Portalegre recebeu no âmbito da sua cultura literária. Portanto, o acesso que teve a obras de referência, a manuais. De resto, também, graças a Cristina Sobral, publicou um artigo sobre a Livraria dos Loios, podemos de facto ter uma noção daquilo que eles liam, amiudadamente, portanto, do tipo de bibliografia, digamos assim, que neste caso concreto Paulo Portalegre tinha para poder, portanto, tinha para consultar, para poder construir o seu texto, o seu memorial. Portanto, há de facto esses elementos todos que concorrem efetivamente para sabermos e para compreendermos e aceitarmos inclusivamente sem grande hesitação todo este contexto literário, portanto, que resultou ou que deu origem, portanto, a um produto claramente geográfico. E aqui, obviamente, contribui o tópico do testemunho e da veracidade dos factos e episódios narrados, que, como vos digo, está constantemente presente, é uma preocupação de Paulo Portalegre em fazer-se acreditar pelo leitor, e, portanto, também não vale a pena estar a investir mais, a dedicar mais tempo a esta questão. Portanto, o cenário literário, como vos digo, está identificado e decifrado, para utilizar o termo do artigo da Cristina Sobral. Temos, portanto, este contexto para compreender, para identificar o papel das mulheres, também na voz ativa. Penso que até se trata de um pilar, esta presença feminina, trata-se de um pilar dos objetivos de Paulo Portalegre,
Contudo, e na ótica de quem tenta fazer história, portanto, e olha para um texto narrativo, uma narrativa com a visão histórica, eu penso que há também a possibilidade de grande pertinência de fazer aqui uma leitura sobre a existência destas mulheres, ou seja, podemos ou devemos apenas circunscrever esta presença voz ativa ou voz passiva das mulheres santas, destas beatas, no plano ficcional, ou seja, se Paulo Portalegre utilizou estas mulheres do mundo feminino apenas como recursos narrativos, ou se de facto ele as conheceu, como de resto em alguns casos ele diz, e inclusivamente estava familiarizado com esta realidade. E efetivamente aqui nós sabemos já que, enfim, remonta pelo menos ao século XIV, a existência, sobretudo nos centros urbanos, destas mulheres leigas comuns que se dedicavam de forma espontânea, de forma voluntária, a um modo de vida que deixou de ser, utilizando a expressão até uma expressão de Filomena Andrade no artigo 2000, que passou a ser um estilo de vida, adotar um estilo de vida, deixando de ser um estado de vida, portanto associado às mulheres seculares, que estavam inscritas, digamos assim, partilhavam de uma comunidade religiosa, estruturada, organizada, e portanto a ideia aqui foi sobretudo, e a questão que eu coloquei no início, foi sobretudo saber até que ponto nós podemos aqui, ao ler este texto, considerar que estas mulheres de facto existiram e de facto eram um elemento familiar na vivência e na multivivência de homens como Paulo Portalegre. E esta questão surgiu porque ao estar a ler o memorial e nas passagens em que Paulo Portalegre se refere a Lisboa, ao cenário de Lisboa, eu ter conseguido identificar perfeitamente os espaços em que os episódios se inseriam. Portanto, as referências a São Vicente de Fora, a Santa Nossa Senhora da Santa Maria, agora está-me a faltar, Santa Maria da Graça, Nossa Senhora da Graça, às Portas da Cruz, aos Pelamos da Alfama. Portanto, são de facto realidades. É que temos aqui um retrato de uma Lisboa em pano de fundo e, portanto, sendo esta Lisboa real, estas mulheres santas, estas beatas, eram também reais. E, portanto, já para concluir, lançando as questões, como de início eu referi, para pôr também, para convidar também a proposta de promover uma reflexão, idealmente até um debate sobre esta questão, qual é a fronteira, se é possível determinar, entre a ficção, a geografia, patente no texto, e realidade, história subjacente no texto. Este conceito de mulheres santas era o mesmo que nós temos para os contemporâneos de Paulo Portalegre. Portanto, enfim, gravitavam num universo para-eclesiástico, não sei se posso dizer isto, mas foi o que me ocorreu, em convivência com as práticas religiosas, naturalmente. Está aqui subjacente, como de resto já está caracterizado, e portanto basta apenas aplicar, acho eu, o modelo de ideal feminino de santidade, mas de facto, pensando também naquilo que a Filomena Andrade escreveu, registrou em 2000, de que não possuímos, penso que a realidade se mantém, apesar de tudo, pelo menos da pesquisa que fiz, não encontrei muita bibliografia sobre o tema, e então, não sendo especialista, fontes, textos, nem sequer também consegui perceber se existiam ou não, refiro de facto à inexistência de um discurso historiográfico especificamente dedicado ou produzido por estas mulheres santas, portanto, de forma direta ou não. Portanto, há de facto toda uma questão de saber até que ponto estes discursos na voz ativa, ainda que sejam um número reduzido, mas de facto podem ser utilizados enquanto reflexo, enquanto exemplo de uma realidade que, e aqui vou à provocação de início, uma realidade que nos poderá fazer pensar que as mulheres viviam de igual no cotidiano, no dia-a-dia, com estes homens, sendo religiosos ou não. Porque, de facto, tirando o estereótipo da mulher pecadora, não é? De facto são mesmo, enfim, recursos narrativos, e quem esteja menos familiarizado com isso, como eu, percebe claramente, se de facto estas mulheres, no dia-a-dia, no cotidiano, não eram consideradas como igual, como homens como Paulo Portalegre. Obrigada.